Meus amigos, Tenente Coronel Mauro Cid hoje na CPMI, talvez um dos momentos mais difíceis na vida dele, mas ele é muito preparado. Prestem bem atenção como a relatora tentou laçá-lo com questões emocionais e familiares, e os demais não conseguiram dobrá-lo. Ele é um homem de honra e muito inteligente. A verdade vai aparecer. Minha continência ao Tenente Coronel Mauro Cid e a todos os patriotas que sabem a verdade e não se curvam para essa esquerda nojenta que hoje está no país. Preste atenção no depoimento dele e um forte abraço. Esclarecimentos. Decisão da ministra Carmen Lúcia, em medida cautelar de habeas corpus, número 229-323 do Distrito Federal, de 26 de junho, concedeu parcialmente a ordem apenas para assegurar ao paciente o direito de ser assistido por seu advogado e com ele se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei número 8906 de 1994. B. O direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder perguntas que possam incriminá-lo, sendo-lhe vedado faltar com a verdade quanto aos demais questionamentos não inseridos nem contidos nesta cláusula. Decisão do ministro Alexandre de Moraes, na PET número 10.405 do Distrito Federal, de 29 de junho de 2023. Determinou que o depoente comparecesse a esta comissão na condição de testemunha, tendo o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando, entretanto, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação. B. Seja assistido por seus advogados durante a sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo presidente da CPMI. Considerando que as decisões, Tenente Coronel Mauro Cid, não escusam de firmar termo de compromisso, eu vou ler o termo de compromisso para que Vossa Excelência responda. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos e que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade no que souberem e lhes for perguntado. Por favor, no microfone. Sim. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos e que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, esclareço que o artigo 4º, inciso 2º da Lei número 1579 de 1952, estabelece que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito constitui crime punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Antes de passar a palavra ao depoente pelo prazo de 15 minutos que ele tem direito, e quero esclarecer que Vossa Senhoria tem direito a falar por 15 minutos, e depois dos 15 minutos, os senhores parlamentares usarão da palavra de acordo com a ordem de inscrição, e ao final, em querendo, Vossa Senhoria poderá usar a palavra por mais 5 minutos para fazer algum acréscimo que tenha faltado durante as falas. Fica claro, portanto, Coronel, de que pelas duas decisões do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência não precisa falar absolutamente nada que o autoincrimine. Entretanto, Vossa Excelência está aqui na condição de testemunha. Portanto, aquilo que não o incriminar, aquilo que não for contra a sua defesa, o senhor tem a obrigação, pela lei, de responder. Então, você não pode se calar naquilo que eventualmente o incrimine, mas não pode se calar naquelas outras questões que não o incriminem, porque na condição de testemunha, Vossa Excelência é obrigado a dizer a verdade e não se calar. Portanto, eu passo a palavra... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado.
Senhor presidente, é inúmeras os ataques e as acusações em relação ao Mauro Cid. Não é possível que ele esteja na condição de testemunha. Ele é investigado dessa CPMI. Tratá-lo como testemunha é não tratar como ele tem sido tratado pelo fato na própria CPMI. Então, ele tem o direito de permanecer calado, como qualquer outro investigado tem o direito de permanecer calado. A gente tem que dar o respeito e a ordem a ele, conforme ele tem sido tratado em todos os atos das oitivas anteriores. Tá? Então, assim, tratá-lo como testemunha vai prejudicar ao próprio Mauro Cid ter o direito dele preservado. Deputado Abílio, tem sido uma praxe essas decisões do Supremo Tribunal Federal, que eu quero dizer que eu concordo em dizendo que vários outros depoentes que aqui estiveram nessa comissão vieram na condição dupla de investigado e de testemunha. Nós sabemos que o tenente-coronel Mauro Cid está aqui por conta, e essa foi a motivação da sua convocação, ele está aqui em função de mensagens telefônicas que foram encontradas no celular do tenente-coronel com o senhor coronel Lawande, que já esteve aqui, e que teria um teor golpista. Esse é o motivo do tenente-coronel estar aqui. Em relação a esse fato, sem dúvida, ele está aqui na condição de investigado. Não há dúvida. Aí ele está na condição de investigado. Em relação a esses fatos, ele não tem nenhuma obrigação de responder e pode se calar sem nenhum prejuízo para si. Entretanto, ele está aqui também na condição de testemunha. E os parlamentares poderão inquiri-lo em outros elementos, em relação a outros fatos, em outros acontecimentos e outras condições que não dizem respeito especificamente a essas mensagens, e aí ele estará respondendo na qualidade de testemunha. Então essa é a condição que foi colocado, inclusive, nestas duas decisões que eu acabei de ler, de autoria da ministra Carmen Lúcia e do ministro Alexandre de Moraes. Passo agora a palavra ao tenente-coronel Mauro Cid. Bom dia a todos. Só um instante, coronel. Vossa Excelência poderá observar o seu tempo ali naquele cronômetro para que possa controlar a sua fala. Peço que zere o tempo para que ele possa reiniciar a sua fala. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente dessa comissão, deputado Arthur Maia, excelentíssima senhora relatora, senadora Elisiane Gama, excelentíssimo senhor vice-presidente, senador Magno Malta, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares presentes nessa sessão, manifestando o meu respeito a vossas excelências. Nessa oportunidade, acho importante trazer a minha trajetória dentro das Forças Armadas. Sou tenente-coronel do Exército, tenho 27 anos de serviço e atuei em várias unidades operacionais. Fui observador militar nas Nações Unidas no Chipre e também fui instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras. Em 2018, eu havia sido selecionado para participar de um curso de Estado-Maior no Exército Americano. Entretanto, fui redesignado pelo então comandante do Exército para assumir a função de chefe da Ajudança de Ordens da Presidência da República. Nesse ponto, é importante destacar que esta função é exclusivamente de natureza militar, conforme a regulamentação do Decreto 10.374 de 2020. Ademais, a minha nomeação jamais teve qualquer ingerência política. Minha vinculação administrativa era estabelecida pelo Gabinete de Segurança Institucional, inclusive por meio de onde provinha minha remuneração. Para conhecimento de vossas excelências, o ajudante de ordens é a única função de assessoria próxima ao presidente que não é objeto da sua própria escolha, sendo de responsabilidade das Forças Armadas selecionar e designar os militares que a desempenharão. As atribuições da ajudança de ordens estavam descritas no artigo 8º desse referido decreto. Abro aspas. A ajudança de ordens compete prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente, nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto, em Brasília ou em viagem.
receber as correspondências e os objetos entregues ao presidente da República em cerimônias e viagens, e encaminhá-los aos setores competentes, realizar outras atividades determinadas pelo chefe de gabinete da Presidência da República. Fecho aspas. Na prática, a função dos ajudantes de ordens consistia basicamente em um serviço de secretariado executivo do ex-presidente, tendo como exemplo a realização das seguintes tarefas: execução da agenda, recepção e encaminhamento de pessoas para reuniões, atendimento de ligações e recebimento de correspondências, impressão de documentos, recebimento e entrega de presentes e auxiliar nas atividades particulares e privadas do ex-presidente, almoços, viagens, finanças pessoais, etc. No dia a dia das reuniões e agendas realizadas pelo ex-presidente, nós recepcionávamos os participantes e os direcionávamos ao local desejado, ficando ao lado de fora das salas de reunião, sempre à disposição, caso o mandatário necessitasse de algo. Da mesma forma, exatamente pela descrição inerente da função, não questionávamos o que era tratado nas respectivas agendas e reuniões. Recebíamos muitas ligações e pedidos de autoridades, ministro do Executivo, Legislativo e Judiciário, como, por exemplo, para encaixe na agenda do ex-presidente, participação e encaminhamento de temas para live, transmissão de recados, pedidos para participar de algum evento ou viagem e até mesmo de verificar a possibilidade de tirar uma simples foto com o ex-presidente. Na mesma linha, nos 4 anos em que servi como ajudante de ordens, não estava na minha esfera de atribuições analisar propostas, projetos ou demandas trazidas pelos ministros de Estado, autoridades e demais apoiadores. Ou seja, não participávamos da atividade relativa à gestão pública. Neste momento, com devido respeito a Vossas Excelências, passo a esclarecer os motivos da postura que adotarei ao longo desta sessão. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, é importante destacar que sou investigado pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, até onde tenho conhecimento, em pelo menos 8 investigações criminais, sendo elas a suposta participação e incitação dos atos de 8 de janeiro, a suposta falsificação de cartões de vacina, a suposta fraude na retirada de presentes recebido pelo ex-presidente, supostas irregularidades em pagamentos recebidos em nome do ex-presidente e ex-primeira-dama, o suposto vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal, a suposta divulgação de notícias inverídicas, fake news, o suposto envolvimento em milícias digitais e o suposto envolvimento em atos antidemocráticos realizados no ano de 2019. Esclareço essa questão para que Vossas Excelências compreendam que as investigações que recaem sobre minha pessoa vão além do escopo dos atos que envolvem os tristes episódios de 8 de janeiro. Por esse motivo, inclusive, diversos outros questionamentos que poderiam ser feitos para além desse contexto fático também não podem, por respeito ao Poder Judiciário, serem esclarecidos na condição de testemunha, pois, como demonstrei, sou formalmente investigado. Exatamente por isso, minha defesa técnica impetrou um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo, em razão da minha condição de investigado, que nesta sessão me fosse assegurado o direito de permanecer em silêncio, em relação a questionamentos que possam me incriminar, ou seja, justamente aqueles que estão correlacionados às investigações criminais. A ordem foi parcialmente concedida pela excelentíssima ministra Carmen Lúcia, nos seguintes termos, abro aspas, concedo parcialmente a ordem apenas para assegurar ao paciente o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder às perguntas que possam incriminá-lo. Quanto ao contexto das apurações, também por respeito ao Poder Judiciário, não irei me valer desse ato para me defender, pois por liturgia processual, meus advogados me orientaram que minha defesa técnica deve ocorrer perante o órgão que efetivamente tem competência para decidir acerca de minha culpabilidade, sobre as condutas que me são imputadas, e, ao final, por mandamento constitucional e reserva de jurisdição, delimitar a aplicação ou não de sanções. Por outro lado, e sendo algo que não representa a minha opinião pessoal, mas sim a convicção de um órgão de Estado, sobre a prisão preventiva a qual estou submetido, tomei conhecimento que a Procuradoria-Geral da República se manifestou da seguinte maneira,
diz a PGR, nas folhas 3827 e 3828 da petição 10405. Abro aspas. Por fim, salienta-se que finalidades que já se entendiam vedadas passaram a contar com disposição expressa, por se considerar que a segregação cautelar não pode ser determinada como antecipação de cumprimento de pena, como decorrência imediata da investigação de deflagração de ação penal. Artigo 313, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, de que resulta proibida a chamada prisão para averiguação. Fecho aspas. Ou seja, a PGR concluiu pela necessidade imediata da revogação da prisão que me é imposta há 70 dias, por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a revogação da minha prisão foi indeferida. Por todo exposto e sem qualquer intenção de desrespeitar Vossas Excelências e os trabalhos conduzidos por essa CPMI, considerando a minha inequívoca condição de investigado, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus 229 e 323, concedida em meu favor pelo Supremo Tribunal Federal, farei uso ao meu direito constitucional ao silêncio. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Eu informo que, como havíamos combinado, de 1 hora de tempo de inscrição, depois de iniciar a sessão, estão encerradas as inscrições. Tem 23 oradores, membros da comissão inscritos e 3 oradores não membros inscritos. Eu queria propor aqui, numa conversa que tive com a nossa relatora, para ver se isso faria consenso. Nós combinamos, coronel, é importante que o senhor tenha conhecimento disso, na fala dos senhores deputados, é uma inquirição. Então, o deputado pergunta e o depoente responde no tempo do deputado, que tem 10 minutos. E o deputado é dono do tempo, ele pode interromper na hora que ele se julgar satisfeito com a resposta de Vossa Senhoria. Mas eu queria aqui, estava discutindo com a relatora, propor que, em caso de o depoente ficar permanentemente calado, que a gente reduzisse esse tempo, em vez de 10 minutos, para 5 minutos. Haveria acordância de todos? Não. Para 7 minutos? Eu concordo, senhor presidente. 7 minutos. Eu acho que 7 minutos é razoável. Se não vai ter inquirição. Questão de ordem, deputado Éder Mauro. Concordo. Não haveria acordo para isso? Não. Segurança jurídica, deputada Jandira Fegali. A gente começa. Então, tudo bem. Então, mantemos os 10 minutos conforme foi combinado. Com a palavra, inicialmente, a nobre relatora, senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhores colegas, senadoras, senadores, deputadas, deputados, vice-presidente, senhor Mauro Cid. O primeiro preceito da ética militar é cultuar a verdade, a lealdade, a probidade, a responsabilidade como fundamentos de dignidade pessoal. E, portanto, todos nós nesta comissão esperamos sinceramente, muito embora Vossa Excelência Vossa Senhoria tenha feito já a exposição em cima dessa medida cautelar assegurada ao senhor do silêncio, mas que nos outros pontos, na verdade, que não o incriminem, esperamos, na verdade, que o senhor possa agir nesta comissão, dentro do que alguns, na verdade, gostam de falar das 4 linhas desse preceito da ética militar, que é exatamente cultuar a verdade. O senhor Mauro Cid, sempre esteve, aí o senhor colocou agora há pouco na sua exposição inicial, entre os melhores de sua turma, provavelmente um futuro general, exemplo do seu pai, que é um general, aliás, muito respeitado na carreira militar. Depois de tudo que foi encontrado no seu celular, com trocas de mensagens de cunho golpista, que, como já foi colocado pelo presidente, foi
razão inicial da sua convocação a esta comissão revelam claramente que, no mínimo, o senhor, na verdade, agiu com omissão. E aí eu já faço o recorte. Quando, da sua fala agora inicial, o senhor se refere a uma de suas funções como transmissor de recados. O Supremo Tribunal Federal entendeu pela existência de indícios de sua participação em esquema de falsificação de carteiras de vacinação, de inserção de dados falsos, com claro abuso das prerrogativas militares. E aí, por esta razão, o Brasil inteiro sabe, o senhor hoje encontra-se preso. A investigação da Polícia Federal, levada a efeito na petição 10.405 do STF, apontou o seguinte: na data de 19 de dezembro de 2022, a Polícia Federal encaminhou o relatório de análise parcial número 049 do ano passado, de 2022, em que evidenciou a possível prática de atos ilícitos realizados pelo então chefe da Ajudância de Ordem do Presidente da República, Mauro Cid, pelo também ex-integrante da Ajudância de Ordem, Sargento Luiz Marcos dos Reis, pelo médico Farley Vinícius Alcântara, pelo militar Eduardo Crespo Alves e pelo advogado e ex-militar Ailton Gonçalves Moraes Barros, todos no objetivo de inserir dados falsos de doses de vacina contra a Covid-19 em nome de Gabriela Santiago Cid, esposa de Mauro Cid, no sistema do Ministério da Saúde, o Conect SUS, além da confecção de cartões de vacinação físicos contendo dados falsos sobre doses de vacina, também em nome de Gabriela Santiago Cid. E eu inicio, então, da seguinte forma, tenente coronel, a sua família saiu do Brasil no dia 21 de dezembro de 2022, 4 dias antes da tentativa da explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília. Essa data do dia 21 também foi um dia estratégico, porque nós verificamos na agenda do então presidente Bolsonaro uma agenda muito intensa, com a presença inclusive do ministro da Defesa, do então ministro da Defesa, do subchefe de assuntos estratégicos e vários outros. O senhor antecipou a saída da sua família do país 9 dias antes da sua saída junto com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos e, portanto, para isso, providenciou cartões de vacinação com dados falsos para toda a sua família no sistema Conect SUS. Eu pergunto ao senhor, o senhor confessa que solicitou essa inserção de dados falsos? Respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas reitero as minhas manifestações iniciais, entendendo que em razão do escopo de tudo que eu estou sendo investigado, eu vou seguir a orientação da minha defesa técnica e, baseado no meu habeas corpus, permanecerei em silêncio. Senhor Mauricídio, eu quero até dizer para o senhor que a pergunta que vou fazer, para mim, pessoalmente, é algo até muito difícil, porque como muitas mulheres aqui são mães, né? Pais também, nós temos filhos adolescentes, eu pessoalmente tenho 2 filhas adolescentes. E o senhor, juntamente com a sua esposa e as suas filhas, viajaram e fizeram uso de comprovantes de vacinação falsos para burlar as exigências sanitárias. O senhor tem ciência, na verdade, dessas implicações criminais, de fatos que é relativo, inclusive, à sua família, inclusive algumas delas de menor idade. Por exemplo, o artigo 297 e também o 300 extraído do Código Penal são muito claros. Senhor presidente, não faz parte do escopo da CPMI, senhor presidente. Não. Vamos garantir a relatora, presidente. Deputado, Vossa Excelência, deputado Edemauro, na condição de não membro, não pode fazer questão de ordem. Eu até falei equivocadamente. Não pode, infelizmente. Pode ser, senhor presidente. Senhores, senhores, eu não posso e nem vou intervir na fala de nenhum parlamentar. A não ser quando a gente concede uma questão de ordem e que aí a pessoa muda do tom da questão de ordem para fazer um posicionamento político, aí essa presidência tem que intervir. Agora, a abordagem que cada um está fazendo na sua inquirição, eu não vou
de maneira nenhuma, não vou intervir. Eu quero dizer o seguinte, o depoente, ele tem todo o direito de permanecer calado. Obviamente que ele não precisa permanecer calado apenas no que diz respeito ao objeto dessa CPI, porque é a questão lá das mensagens trocadas dele com o senhor Coronel Lawande. Qualquer outra pergunta que diga respeito ao que ele está sendo investigado, seja em relação a cartão de vacina, seja em relação a qualquer... Ele não precisa responder, ele vai permanecer calado. Então, não há nenhum prejuízo para o depoente, mas não cabe a essa presidência fazer aqui, ser censor da palavra dos parlamentares. Então, eu vou pedir a todos que permaneçam calados, cada um terá, durante o seu tempo, o direito de falar aquilo que o desejar, da mesma forma que a nobre relatora terá também direito de assim fazer. Então, peço a todos que vamos dar prosseguimento com calma e serenidade, como tem sido a tônica dessa CPMI. Por favor, senador. Presidente, na verdade, vou até fazer aqui uma colocação aos que estão incomodados. Nós tivemos o objeto desta comissão é exatamente o ato do dia 8 de janeiro. Nós estamos aqui ouvindo um depoente que pesa sobre ele, e as informações são claras e públicas, o conhecimento de todos vocês, troca de mensagens claras com outros militares acerca deste evento, deste ato, deste dia 8 de janeiro, aonde ele sai do país 8 dias antes, 10 dias antes aproximadamente. A gente precisa entender o porquê de tudo isso, o porquê dessa saída. Então, não estou saindo do escopo da investigação. Gostaria que Vossas Excelências mantivessem, na verdade, o silêncio, para que a gente pudesse, na verdade, ou ouvir a resposta do depoente, ou, na verdade, ouvir qual a posição dele acerca dos nossos questionamentos. Senhor Mauricídio, a sua filha mais velha, Beatriz, ela estuda nos Estados Unidos, aliás, me parece uma menina estudiosa, dedicada, e porta no país um certificado de vacinação emitido claramente com fraudes apontadas na investigação no âmbito da Polícia Federal. A vida, naturalmente, dela, para o senhor é que mais importa, assim como importa para todos nós a vida de nossos filhos. Mas elas foram submetidas claramente a uma situação de ilegalidade, e aí, pelo processo de investigação hoje em curso da Polícia Federal, aponta claramente o indicativo de sua parte, a partir desses encaminhamentos da inserção de dados falsos. A partir de filmagens, inclusive eventuais documentações obtidas junto ao aeroporto de Guarulhos, do dia 7 de dezembro de 2021, é possível que se consiga comprovar que uma de suas filhas saiu rumo aos Estados Unidos às 19 horas e 26 minutos, em voo da Latam, no momento em que, segundo a própria embaixada norte-americana no Brasil, era obrigatória a apresentação do cartão de vacinação pelo passageiro. Isso é claro, todos nós sabemos que ninguém saía do Brasil naquele momento sem efetivamente ter essa carteira de vacinação. Ou seja, está claro que houve por parte de seus familiares a utilização de um cartão de vacinação falsificado por Vossa Senhoria. O senhor confirma essa informação ou não? Compreendo, respeito e posicionamento de Vossa Excelência, mas reitero minhas manifestações iniciais e intimamente entendo que, em razão do escopo das 8 investigações que mencionei e de acordo com a orientação da minha defesa técnica e da ordem do habeas corpus, permanecerei em silêncio. Senhor Mauricídio, nós aqui nesta comissão, o nosso objetivo não é trazer nenhum constrangimento a ninguém. Nós estamos aqui focados na investigação, nós estamos aqui focados, na verdade, em trazer dados e elementos que subsidiem, na verdade, o nosso relatório. E, para isso, nós buscaremos os instrumentos que estão diante de nós, quebras de sigilos, não é? Inclusive até com possibilidade real de oficiar, por exemplo, ao Estado americano a respeito da falsificação desses certificados utilizados
pela família de Vossa Senhoria. Então, eu acredito que se houver da sua parte uma disposição de nos ajudar com essas informações, nos dará, na verdade, elementos para não ter que recorrer a essas decisões, que são decisões naturalmente excepcionais, não é? Mas que nós não deixaremos de fazer sob pena aí de estarmos prevaricando na nossa ação aqui nesta comissão. Eu queria, considerando, aliás, que o senhor não estará falando, mas eu queria também destacar aqui, senhor Mauro Cid, que nós vivemos nos últimos anos, precisamente nos últimos 4 anos, não é, uma verdadeira ação negacionista e até mesmo com convicções pessoais muito extremistas de várias pessoas no país e, naturalmente, de integrantes do governo anterior. E aí eu pergunto ao senhor mais uma vez, aderir, por exemplo, a movimentos extremistas ou movimentos da extrema-direita, como, por exemplo, o antivacinas, os boinas vermelhas e vários outros que estavam todos envolvidos nas correntes golpistas que evidenciaram, por exemplo, o dia 8 de janeiro, no seu caso específico, acaba trazendo de forma muito clara, a partir dos elementos e dos dados hoje que estão em curso no âmbito da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, sacrifício não apenas para o senhor, mas também para toda a sua família. Eu pergunto ao senhor, o senhor não sente nenhuma culpa, na verdade, em, da sua parte, ter havido essa adesão a esses movimentos extremistas? Novamente, eu digo que respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas mantenho com as minhas considerações iniciais e entendo, em razão do escopo dos inquéritos que estão sendo investigados, e de acordo com a orientação dos meus advogados, eu permanecerei em silêncio. Senhor Mauro Cid, o senhor fez no início da sua exposição aqui nesta casa os pontos e a posição e a característica do que é um ajudante de ordens. E nessa característica, nessa apresentação feita por Vossa Senhoria, inclusive, o senhor coloca, dentre outras questões, que apenas transmitia recados, ou seja, não havia, pelo perfil, na verdade, da sua função, evidenciada por Vossa Senhoria aqui nesta comissão, uma autonomia da sua parte no sentido de tomar atitudes tão importantes, dentre elas aí a inserção de dados do presidente da República, da filha do presidente da República. Eu pergunto ao senhor, o encaminhamento desses dados a esses servidores para que fosse, na verdade, para que se chegasse a esse certificado de vacinação, foi feito sem nenhuma aquiescência do então presidente Bolsonaro? Com todo respeito a Vossa Excelência, eu reitero minhas manifestações iniciais, em razão do escopo em que eu sou investigado e orientado pela minha defesa técnica, eu vou permanecer em silêncio. Senhor Mauro Cid, tem uma pergunta que fica na cabeça de todo brasileiro. Quando o ex-presidente saiu do Brasil, no finalzinho do seu mandato, ele era presidente da República, ele saiu inclusive no avião presidencial. Naquele momento não haveria, por exemplo, a necessidade de ele portar um cartão de vacinação. Mas, na verdade, foi criado esse cartão de vacinação, essa certificação, para que ele viajasse para os Estados Unidos. Qual a razão disso? Havia, por exemplo, uma possibilidade de que ele utilizasse esse cartão para outras viagens a outros países pós 31 de dezembro, que é quando finalizava o mandato dele como presidente da República? Mais uma vez, em respeito a Vossa Excelência, mas dentro das minhas considerações iniciais do escopo que eu estou sendo investigado, baseado no habeas corpus e na orientação da minha defesa, eu vou permanecer em silêncio. Senhor Mauro Cid, o sargento Reis, que aliás era o seu supervisor, e aí, portanto, tinha uma função estratégica dentro da ajudância de ordem. Para não comprometer, inclusive, a linha técnica da defesa do depoente aqui, estou vendo gente tirando foto das folhas que ele está em mãos. Então, assim, só para pedir um pouco mais de privacidade, isso pode comprometer a defesa técnica do depoente. Só para cooperar. Obrigado, senhor presidente.
Por favor, pode continuar o trabalho. O que está aqui em cima da mesa é público, todo mundo está vendo, está sendo filmado aqui de todos os ângulos. Não há como a gente evitar que haja essas fotografias. Mas eu solicito ao pessoal que está dando cobertura de filmagem, fotografia, que se atenha a essa mesa para frente e vamos deixar essa parte aqui do nosso plenário reservado exclusivamente aos parlamentares e assistência da comissão. Foi fotografado aí o documento dele. Há algum prejuízo, coronel, por ter fotografado? O depoente está afirmando que não tem nenhum prejuízo em ter fotografado o documento dele. Por favor, prossiga, senadora. Senhor Mauro Cid, o sargento Reis, ele estava nos movimentos do dia 8 de janeiro de 2022, ou melhor, agora deste ano de 2023. Além disso, ele se encontra preso, não é, pelo esquema de fraude do certificado de vacinação, sendo responsável aí pela falsificação desses registros, inclusive de familiares seus. Eu pergunto ao senhor, como era a sua relação com o sargento Reis? O senhor tinha relação pessoal com ele? Novamente, em respeito a Vossa Excelência, mas dentro do escopo das investigações que estou submetido, e de acordo com a orientação da minha defesa técnica, permanecerei em silêncio. Veja, ele, na verdade, como eu disse, ele era o seu supervisor. Na administração pública existe um princípio, aliás, que é um princípio do direito, que fala sobre a responsabilidade do administrador em cima de quem ele escolher. Ou seja, há um princípio que é o culpa in eligendo, ou seja, você escolhe alguém e automaticamente você tem responsabilidade sobre essa pessoa. E o sargento Reis, que aliás é um praça, ao contrário do senhor, que é um oficial, pairam sobre ele investigações de fatos criminosos de um nível grave. Por exemplo, falsidade ideológica, que é a participação dele na emissão dos cartões de vacinação, peculato eletrônico, que é a participação do sargento e também do seu sobrinho na tentativa de inserir dados falsos no cartão de vacinação, e também associação criminosa, que, segundo a Polícia Federal, ele e outros investigados se associaram para fim de cometer crimes relacionados à inserção de dados falsos. Há informações, inclusive, de que ele receberia recursos de empresas que, aliás, nós estaremos, inclusive, pedindo a quebra desses sigilos, e de posse, na verdade, desses recursos, fazia saques em espécie para fazer pagamentos a integrantes e a membros da família do então presidente Bolsonaro. Eu pergunto ao senhor, considerando o princípio da responsabilidade sobre as pessoas que estão hierarquicamente abaixo do senhor, o senhor não tem nenhuma responsabilidade em relação a esses atos do sargento Reis? Com todo respeito a Vossa Excelência, mantenho minhas considerações iniciais dentro do escopo dos temas que estou sendo investigado, seguindo novamente a orientação da minha defesa técnica e o habeas corpus, permanecerei em silêncio. Senhor Mauro Cid, além dos agentes públicos que discutiam abertamente a quebra da ordem constitucional, os executores de diversos atos de apoio ao golpismo, a exemplo, por exemplo, do terrorista George Washington e tantos outros, existem alguns atores privados que financiaram os atos antidemocráticos com o fim do período eleitoral. E aí, algumas dessas empresas, inclusive a exemplo do grupo empresarial Cipal, teve contas bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal no mês de novembro, e várias outras ações referentes a essas empresas. E aí eu cito especificamente a empresa Cipal, que é ligada à família Scholl, acredito que é essa a pronúncia. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem conhecimento desta empresa Cipal? Conhece alguém que seja ligado, na verdade, a essa empresa Cipal? Mantenho as minhas considerações iniciais dentro do escopo
das investigações que são conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal, sigo as orientações do meu advogado e, baseado no habeas corpus, manterei-me em silêncio. O senhor conhece o Paulo Roberto Cardoso e o senhor Sandro Roberto Costa? Sem querer desrespeitar a Vossa Excelência, mas permanecerei em silêncio. Senhor Mauro Cid, veja, esse caso específico aqui, não há inquéritos onde há a investigação do seu nome referente ao caso Cipal. Então, nós temos uma decisão da ministra Carmen Lúcia, que, na verdade, é uma medida cautelar acerca do seu silêncio, mas neste caso específico não há investigação do seu nome. Então, eu quero aqui colocar mais uma vez acerca desses dois servidores, o Paulo Roberto Cardoso e o Sandro Roberto Rocha. Na verdade, o senhor não tem conhecimento sobre ele, ok? Aí, então, vou dar essas informações aqui, até lembrar um pouco aqui o senhor e a todos os presentes. O senhor Paulo Roberto Cardoso e o Sandro Roberto Rocha, na verdade, eles integravam a equipe da Presidência da República. E tem relação familiar com societários da empresa Cipal. Veja, a empresa Cipal, ela recebeu um empréstimo do BNDES no valor de 22 milhões de reais e meio, aonde este recurso foi para a aquisição, dentre outros elementos, de caminhões. E no inquérito que há hoje, nas investigações, algumas que já são de conhecimento público, apontam claramente nas informações que chegaram, no bojo de informações que chegaram a esta comissão, apontam claramente que havia pelo menos 10 caminhões com as características daqueles que foram comprados com este recurso público, da ordem de 22 milhões de reais e meio desse empréstimo, nos acampamentos aqui em Brasília. Ou seja, nós temos uma empresa que recebe recurso público da ordem de 22 milhões de reais, compra caminhões, pega 10 caminhões, coloca no acampamento aqui de Brasília, que de lá saiu todo um planejamento para a invasão à sede dos três poderes, aqui em Brasília, e também de lá saiu o planejamento para o ato terrorista, cujo objetivo era a explosão de um carro-bomba no aeroporto. E a ligação desses dois servidores da Presidência da República é constatada através de vinculação de sociedade com essas empresas. Eu pergunto para o senhor mais uma vez, o senhor de fato não conhece o Paulo Roberto Cardoso e o Sandro Roberto Rocha? Antes da resposta, Vossa Senhoria, eu quero inclusive chamar a atenção dos senhores advogados. A relatora não está fazendo um juízo de valor e não está de maneira nenhuma o acusando de nada, e não há nenhuma investigação a Vossa Senhoria sobre este fato. O senhor trabalhou no Palácio do Planalto, o senhor ter conhecimento de quem são as pessoas que trabalham lá é algo absolutamente natural. Obviamente que qualquer parlamentar, qualquer funcionário da Câmara que trabalha aqui conhece os seus colegas e tal. Então eu não vou perguntar, eu não vou solicitar que o senhor responda nenhuma pergunta de mérito. Mas a pergunta ela é muito objetiva. Se o senhor sabe quem são essas pessoas. Se sabe, diga sim. Se não sabe, diga não. Mas eu penso que é o tipo da pergunta que o senhor não pode ficar calado, porquanto não há nenhum juízo de valor em relação a isso. Se for o caso, o senhor ouve os seus advogados, mas essa é a posição que eu tenho. Presidente relatora, compreendo e respeito o posicionamento de Vossas Excelências, mas reitero minhas considerações iniciais e intimamente entendo que, em razão do escopo do que sou investigado, seguindo as orientações da minha defesa técnica, permanecerei em silêncio. Senhor Mauro Cid, as operações financeiras com uso de moeda física, né, é um comportamento que levanta suspeitas quanto à sua licitude, notadamente porque a maior parte da movimentação financeira do mercado paralelo, ela ocorre
ocorre exatamente com dinheiro em espécie. Nós já temos, inclusive, hoje, várias normas que são apresentadas pelos órgãos de fiscalização e controle no Brasil e também pelo próprio Banco Central, COAF, que apresentam exatamente isso, ou seja, a lavagem de dinheiro ocorre exatamente com a utilização, na grande maioria das vezes, desse dinheiro em espécie. Por exemplo, a Carta Circular número 4001 do Banco Central diz que para combater crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, do que trata a lei número tal, são suspeitas de lavagem de dinheiro as operações em espécie, em moeda nacional, com a utilização de contas de depósitos ou de contas de pagamento sem lastro razoável que a justifiquem, bem como os aumentos substanciais no volume de depósitos em espécie de qualquer pessoa natural ou jurídica, sem causa aparente. E aí nós temos aqui várias outras normas que são apresentadas, inclusive, pelo COAF, que apontam claramente aí de que há uma suspeição quando há, por exemplo, vários saques em valores em espécie. Nesse sentido, senhor Mauro Cid, as investigações da Polícia Federal apontam, na verdade, para movimentações financeiras muito intensas a membros de familiares do ex-presidente Bolsonaro, e aí, portanto, como determina a própria norma do Banco Central e do COAF, eles são pessoas politicamente expostas, e aí, portanto, por conta disso, até há algumas intervenções de questionamento por parte desses órgãos. Então, eu queria só que me trouxesse aqui, por exemplo, há nessas investigações da Polícia Federal, há claramente a presença de movimentações financeiras significativas de familiares e alguns deles claramente aí direcionados por Vossa Senhoria. Por exemplo, a Polícia Federal encontra mensagens suas sobre pagamentos e depósitos de valor em espécie feitos aparentes do então presidente Bolsonaro. E aí, portanto, dificultando através do pagamento de dinheiro vivo de forma fracionada para dificultar a identificação de quem repassou o dinheiro. Houve, por exemplo, a localização de 45 depósitos do Mauro Cid no valor de R$ 2.840 para um dos familiares. Houve, por exemplo, outros pagamentos para planos de saúde de familiares. Houve outros pagamentos também para membros da família do então presidente em valores de fato fracionados. Eu pergunto ao senhor de uma forma clara, por que a utilização de uma forma tão intensa de dinheiro em espécie? Eu via hoje, inclusive, uma matéria na televisão que apontava, a deputada Jandira Fegali, da alta frequência, por exemplo, de pagamento PIX. Hoje todo mundo faz Pix, né? Então você, às vezes, até as pessoas que solicitam alguma ajuda, às vezes nas ruas, elas dizem, eu estou aqui com o meu Pix, né? Então você está lá, você quase não vê realmente o dinheiro físico, né? Você está lá com o dinheiro virtual. Mas o senhor fazia questão de utilização de dinheiro físico. Por que o senhor utilizava tanto dinheiro físico? Novamente, meu todo respeito a Vossa Excelência, mas reitero minhas considerações iniciais, e essa pergunta que a senhora está fazendo está dentro do escopo do que eu estou sendo investigado. Senhor Mauro Cid, uma informação que eu queria que o senhor me desse, basta o senhor dizer se foi físico ou se não foi físico, porque de fato essa informação da Polícia Federal aqui, eu não tenho a definição de como foi esse pagamento. O senhor teria recebido um depósito da ordem de R$400 mil. Esse recebimento no valor de R$400 mil em março do ano passado foi um valor de transferência ou foi um valor de depósito em dinheiro físico? Novamente, com todo o respeito a Vossa Excelência, esse escopo já está sendo investigado pela Polícia Federal, então vou seguir a orientação dos meus advogados e do habeas corpus e manter em silêncio. Senhor Mauro Cid, quando do mandado de busca e apreensão, a Polícia Federal encontrou, por exemplo, no seu cofre o valor de $35 mil.
e também do valor de R$16 mil, todos em dinheiro em espécie. E é bom lembrar que aproximadamente alguns dias antes, algum período antes, né, algumas semanas antes, o senhor fez uma viagem aos Estados Unidos que a gente chama bate-volta. O senhor foi nos Estados Unidos e voltou em apenas 2 dias, né? Esse valor de $35 mil em espécie, juntamente com esses R$16 mil em espécie, o senhor teria trazido os Estados Unidos? Novamente, em respeito a Vossa Excelência, reiterando minhas considerações iniciais, as perguntas estão dentro do escopo do que já estou sendo investigado. Então, seguindo novamente a orientação dos meus advogados e do habeas corpus que foi concedido, vou permanecer em silêncio. Nós temos aqui nos questionamentos feitos entre o senhor e o Lawande, que veio aqui e trouxe uma justificativa absolutamente, eu acho que até desrespeitosa a esta comissão, quando ele apresentou a justificativa das mensagens que ele enviava ao senhor, né? Ele, inclusive, chegou a ser instrutor seu. E nos vários questionamentos, já que o senhor não está falando, eu nem vou até resumir aqui, com relação a essas mensagens, por exemplo, o senhor fala a ele, quando ele faz insistentemente perguntas e questionamentos para que o senhor envie ao então presidente o convencimento para que ele realmente possa dar ordem ao comando principal das Forças Armadas no Brasil para que faça, na verdade, a implantação de uma intervenção militar, o senhor responde o seguinte ao senhor Lawande: mas o presidente não pode dar uma ordem se ele não confia no alto comando do Exército. Essa ordem que o senhor se refere, porque o Lawande disse outra coisa, ele falou que não se tratava de uma questão de uma tentativa de implantação de um golpe. Por que o presidente não confiava no alto comando do Exército? Dentro do escopo do que eu estou sendo investigado, e com todo respeito a Vossa Excelência, vou seguir a orientação dos meus advogados e permanecer em silêncio. Vou então seguir agora sem perguntas mais sobre a questão do Lawande, mas colocando o seguinte: o senhor diz na mensagem claramente, quando ele mais uma vez insiste: Cid, pelo amor de Deus, o homem tem que dar ordem. Se a cúpula do Exército Brasileiro não está com ele, de divisão para baixo está, e ele vai acessório, dê coragem, pelo amor de Deus e tal. Aí o senhor responde: muita coisa acontecendo, passo a passo. E aí, daqui a pouco, inclusive, eu vou falar sobre esse passo a passo. Na verdade, eu vou ler aqui já sobre esse passo a passo que o senhor, que foi encontrado no seu aparelho celular, aonde no documento encontrado e arquivado com o tema Análise e Ideias de Ives Gandra, traz um roteiro indicando o passo a passo das medidas concretas a serem tomadas. Aí no passo a passo é o seguinte: a nomeação de um interventor, a fixação de prazo para o restabelecimento da ordem constitucional, a designação expressa de subordinação das Forças Armadas a instituições de segurança pública ao interventor, a suspensão dos atos do Poder Judiciário e o afastamento dos que praticarem atos contra a Constituição Federal, a abertura de inquérito para investigar a conduta das autoridades afastadas preventivamente, crime de responsabilidade de ministro do Supremo Tribunal Federal a ser encaminhado ao Senado Federal para julgamento do transgressor, o interventor suspende atos inconstitucionais do Poder Judiciário, afastados ministros do TSE e chamados a integrar a Corte os suplentes, aí cita Cássio Nunes, André Mendonça e Dias Toffoli, fixar prazo para a realização de novas eleições. Eu pergunto ao senhor, era essa a elaboração desse passo a passo que o senhor se refere a Lawande, que seria uma tentativa de justificar aí a anulação do processo eleitoral de 2022 e aí, portanto, decretar uma GLO e um estado de sítio no país? Senadora, novamente reitero minhas considerações iniciais, em razão dos escopos que eu estou sendo investigado. Inclusive, esse fato já foi alvo de inquérito, de oitiva junto à Polícia Federal, e eu vou seguir a orientação dos meus advogados de permanecer em silêncio.
senhor Mauro Cid, quando o Lauandes falava insistentemente com o senhor no celular, o senhor, na verdade, uma das suas perguntas, uma das suas respostas, que está aqui na documentação, você diz: olha, o general Heleno veio aqui hoje. Aí o Lauandes responde: ótimo, cumpriu o que falou que faria. Nesse mesmo dia, que é exatamente o dia 21 de dezembro, aqui consta que eu fiquei realmente assim, muito impressionada com isso aqui. Porque no mês de dezembro todo, primeiramente no dia 21, você tem uma agenda intensa lá, que é o dia que o senhor refere que o general esteve lá. Nesse dia esteve o ministro da Defesa, teve o ministro de Minas e Energia, também teve o embaixador de Relações Exteriores e teve o Augusto Heleno, teve o Ciro Nogueira, que era o então ministro da Casa Civil, e teve o Renato de Lima França. Ele é subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Agora, uma coisa curiosa, senhor Mauro Cid, é que o senhor Mauro França, que ele era subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência, se a gente pega, por exemplo, a agenda do presidente, do então presidente Bolsonaro, a partir do dia 1º, ele praticamente, em todos os dias de agenda oficial do presidente Bolsonaro, ele recebeu este senhor Renato. Por exemplo, dia 1º, dia 2 não teve agenda, dia 3 não teve agenda, dia 4 não tem agenda. Aí, dia 5 tem uma agenda. No dia 6, você já tem a presença do Renato, na segunda agenda do mês, com a presença do Renato. Aí vem uma quarta agenda. Na agenda seguinte, que é do dia 8, a presença mais uma vez do Renato. Dia 9 não tem agenda. Aí dia 10 tem uma agenda externa, interna não tem. Tem dia 12, no dia 12 mais uma vez com o Renato. No dia 13 tem uma outra agenda, também com o Renato. No dia 14... Que tem uma outra agenda também com o Renato. No dia 15 também com o Renato. No dia 16 com o Renato. No dia 17 não tem com ninguém. No dia 18 não tem com ninguém. No dia 19 com o Renato. No dia 20 com o Renato. No dia 21 com o Renato. Aí no dia 22 com ele. No dia 23 não tem mais nada. No dia 24 não tem nada. No dia 20... Veja... Das agendas do presidente do mês de dezembro, 90% só foi com o Renato França. A minha pergunta para o senhor estava muito próximo do então presidente Bolsonaro. Havia alguma relação pessoal dele com o Renato França ou era simplesmente uma relação institucional? Mais uma vez, senhora relatora, já li para você. Vou manter minhas considerações iniciais dentro do escopo dos temas que são investigados. Então, seguindo a orientação do meu advogado e baseado no habeas corpus que me foi concedido, vou permanecer em silêncio. O Renato, senador deputado, era o subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, que, aliás, eu vou até apresentar um requerimento solicitando informações, aí atendendo aos colegas que estão muito incomodados com quebra de sigilos ou coisa parecida, eu vou solicitar a ele informações sobre essas agendas e por que uma presença tão frequente no mês de dezembro, com possibilidade de invasão de sede da Polícia Federal, com claramente atentado à bomba, com um clima de tensão no Brasil enorme, não é? E uma agenda intensa apenas com este servidor. Seguindo aqui, senhor Mauro Cid, em seu celular, na verdade, foi encontrado vários documentos, não é? E nesses vários documentos havia uma presença, na verdade, de dois aparelhos telefônicos, de dois números de telefones. Um com a finalização 4085 e outro com a finalização 3302, que era onde o senhor, na verdade, passava esses textos, e esse telefone ele era registrado na sua agenda como o nome Major Cid, AJOPR.
Antes de lhe perguntar sobre essas outras perguntas, esse segundo número, ele era utilizado pelo senhor ou ele era utilizado pelo ex-presidente Bolsonaro? Senadora, novamente, com todo respeito a Vossa Excelência, dentro do escopo das investigações que são conduzidas e seguindo a orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Considerando que o senhor não vai responder, vou então passar aqui essas perguntas que são referentes a esses documentos que estavam no seu celular, inclusive deixando espaço para apresentar decisões inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal, enfim, e vou seguir aqui para a questão dos grupos. Primeiramente, o senhor participava de um grupo DOS. Eu realmente tentei descobrir o que é esse DOS, a gente não conseguiu. É DOS, é DO, aí tem 5 S's. Duas perguntas para o senhor simultaneamente. O senhor pode pelo menos me dizer o que significa o DOS e também se esse grupo, todos os integrantes, que havia 101 integrantes, se todos eles eram integrantes das Forças Especiais, do Sistema de Operações Especiais das Forças Armadas? Senador, novamente, com todo respeito a Vossa Excelência, intimamente entendo que, em razão do escopo do que sou investigado, seguindo a orientação dos meus advogados, vou permanecer em silêncio. Esse senhor Jean, tanto o Jean como o Márcio Rezende, eles fazem assim colocações muito fortes, né? Quando dizem, olha, sem volta, ou PR, portanto o presidente, naturalmente ele estava se referindo, ou as Forças Armadas, que no caso é FA, fazem algo, ou seremos arrastados para o problema, o que é pior. Isso aqui quem fala, por exemplo, é o Jean. Lá na frente, o Márcio Rezende, que ele fala na página 63... Se o Bolsonaro acionar 142, não haverá general que segue as tropas, ou participa ou pede para sair. Quer dizer, me parece que esse grupo 2 não era qualquer integrante que estava nesse grupo, não eram praças, não eram pessoas comuns da sociedade, eram pessoas que integravam o alto escalão das Forças Armadas no Brasil. Possivelmente pessoas do grupo de operações especiais. O senhor, inclusive, senhor Mauro Cid, está com a farda aqui. O senhor vem, na verdade, investido até fisicamente aqui com uma representação das Forças Armadas do Brasil. Nós temos um grupo, onde nesse grupo tem integrantes das Forças Armadas. Eu sempre digo que a gente tem que separar o joio do trigo. Existem bons e maus em todos os lugares, como aqui no Congresso Nacional tem bons e maus, como nas nossas famílias tem, como nas empresas tem. É assim que funciona a sociedade como um todo. Dentro das Forças Armadas também tem bons e maus. Uma pessoa que faz uma apologia a um golpe, uma pessoa que tenta, na verdade, envolver as pessoas que estão no entorno do presidente da República, para que o presidente da República tome uma decisão de fazer uma intervenção no Brasil, não são pessoas que têm, na verdade, o direito de carregar a imagem de uma instituição séria como as Forças Armadas no Brasil. E eu acho que o senhor, na verdade, até em nome da farda que o senhor está vestindo, deveria minimamente nos dizer quem eram essas pessoas. Porque o senhor estaria, na verdade, fazendo algo importante para essas Forças Armadas que o senhor estaria a representar. Separar o joio do trigo, deixar os bons e os que são maus terem a responsabilidade sobre os seus atos. Isso é um senso de justiça. Eu pergunto ao senhor de forma clara, esses senhores, Jean e Márcio Rezende, eles integravam de fato o Exército Brasileiro? E ainda mais, quem era esse interlocutor que dizia, olha, vai ter careca sendo arrastado por blindado em Brasília? Quem eram esses integrantes desse grupo? Excelência, eu compreendo e respeito todo o posicionamento de Vossa Excelência, mas reitero minhas considerações iniciais e intimamente entendo que, em razão do escopo que sou investigado em mais de 8 temas pelo Supremo Tribunal Federal, vou continuar seguindo a orientação dos meus advogados e, baseado na ordem de habeas corpus que me foi concedido, permanecerei em silêncio. Senhor Mauro Cid, eu tive acesso a lista de visitantes que o senhor, na verdade, tem recebido. Agora, ultimamente, o senhor está recebendo mais familiares.
eu pergunto ao senhor, por que o Eduardo Pazuello foi lhe visitar? Eu pergunto ao senhor, por que o Eduardo Pazuello e o Fábio Van Garden esteve em algumas visitas com o senhor agora nesse período de prisão? Presidente, não tem nada a ver com a CPMI, presidente. A gente só está aqui perdendo tempo. Olha, é lamentável o trabalho que a relatora está fazendo. Senhores parlamentares, eu peço a todos que vamos respeitar o direito de todo parlamentar de usar o seu tempo da forma que bem entender. A relatora, ela está fazendo a sua fala, está fazendo, portanto, uma inquisição de acordo com o raciocínio dela. Eu peço a todos que respeitem, para que eu não possa intervir na fala de ninguém. Por favor, presidente, relatora. Dizer que visita íntima é um desrespeito ao depoente. Concordo, que foi que destacaram aqui atrás. Então é importante que se mantenham a linha aqui. Desculpe, é um desrespeito ao depoente. Mas ninguém falou em visita íntima. Falaram, presidente. Senadora Soraya, minha colega de partido. Senhor presidente, a relatora quer saber, presidente. Eu estou falando da inquisição da senadora. Se alguém falou isso fora do microfone, eu não tomei conhecimento. Presidente. Mas vamos lá. Não, por favor, senhores, vamos continuar com o depoimento e vamos manter a ordem, por favor. Eu quero inclusive aqui, presidente, excetuar. Eu gostaria inclusive de excetuar aqui a lista de visitantes dos familiares, que é íntima, como alguém chegou a colocar lá atrás. Eu estou falando aqui de outros atores, inclusive de pessoas que tiveram função pública, absolutamente tiveram função pública no governo anterior, continuam tendo agora e tem um nível de representatividade grande, no escopo que nós estamos a investigar nesta comissão. Então, mais uma vez eu pergunto, o senhor poderia, na verdade, nos dar elementos sobre a razão das visitas, por exemplo, do Eduardo Pazuello e do Fábio Van Garden durante o seu período de prisão? Novamente, eu reitero minhas manifestações iniciais dentro do escopo das investigações que são submetidos. Então, em razão do habeas corpus e do assessoramento da minha defesa técnica, vou permanecer em silêncio. Nós tivemos informação de que o senhor sempre colocou, por exemplo, a questão do Lawande como alguém mais distante. O Jean Lawande também esteve lhe visitando agora, nesse período. Como também esteve lhe visitando agora um dos integrantes desse grupo DOS, que era o grupo, para todos vocês que estão ansiosos pelo 8 de janeiro, que era o grupo que fazia a defesa clara dos atos golpistas para o Brasil. E aí estavam, inclusive, presentes no 8 de janeiro. O Anderson, por exemplo, Azevedo Quixaba, também esteve lhe visitando. O Lawande, que dava ao senhor uma pressão, de fato, muito grande para que o então presidente instaurasse uma GLO no Brasil. E a gente recebe quem a gente permite, né? Ou seja, o Lawande esteve também com o senhor. Também esteve com o senhor o Ridalto Lúcio Fernandes, que é um velho conhecido de CPI do Congresso Nacional. Tivemos com ele, inclusive, na CPI da pandemia. Tem alguns aqui, como o coronel Elcio Franco, tem algumas pessoas que eles andam, permeiam de comissão para comissão, estavam na pandemia, agora estão aqui no 8 de janeiro, aliás, tem até convocação para eles. Também esteve com o senhor, um dado curioso, que é o Roberto Escolto, que tem uma empresa, a Acla Internacional, aquela empresa, que faz, na verdade, um apoiamento, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, de mercenários, coisa que a gente está, inclusive, acompanhando hoje em alguns países do mundo, que é o Roberto Escolto, também esteve lhe visitando. Como estiveram lhe visitando aí várias e várias outras pessoas. Mas eu não percebi nenhum familiar do ex-presidente da República lhe visitando. O senhor se sente abandonado pelo ex-presidente Bolsonaro?
Em respeito a Vossa Excelência, novamente, baseado no escopo das investigações em que sou submetido, seguindo a orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Eu quero finalizar, presidente, dizendo ao senhor Mauro Cid, que existem alguns nomes aqui que estão vivos, outros que já não estão mais entre nós, como o General Santos Cruz, Gustavo Bebiano, Major Olímpio, que foi, aliás, um grande companheiro nosso, a Sara Winter, o Oswaldo Estáquio, Alan dos Santos, Daniel Silveira e tantos outros, na verdade, que acabaram em algum momento falando exatamente desse abandono que tiveram. O senhor estava, senhor Mauro Cid, em uma posição absolutamente estratégica. O senhor era o ajudante de ordens do presidente da República, era alguém que acompanhava de forma pessoal o ex-presidente, que tinha uma função estratégica em relação ao ex-presidente, e hoje o senhor está preso. Hoje o senhor tem 8 inquéritos que constam contra o senhor. O senhor tem filhos, o senhor tem filhas adolescentes, o senhor tem uma esposa, o senhor tem um pai com uma carreira militar irretocável. O senhor tem uma caminhada dentro das Forças Armadas que fatalmente chegaria a ser general, que é o sonho de qualquer membro da carreira militar hoje no Brasil. E, ao mesmo tempo, hoje o senhor está aqui, nesta CPI, sendo ouvido por esta comissão, num cenário que nenhum brasileiro gostaria de estar, que é sendo inquirido por vários outros parlamentares e respondendo por crimes que possivelmente não foi o senhor que cometeu diretamente, mas que o senhor pode ter sido levado a cometer por alguém que lhe pediu que cometesse alguns atos criminosos. Eu quero finalizar deixando para o senhor um apelo, até em nome da sua família e em nome da sua história, que o senhor, na verdade, se dispusesse, ou se pelo menos pensa em se dispor a contribuir com os trabalhos desta comissão, trazendo as informações que são fundamentais para um objeto fundamental que nós temos, e o objeto claro desta comissão, que é a investigação dos atos do dia 8 de janeiro. O senhor tem interesse de colaborar com esta comissão? Senadora, compreendo e respeito todo o posicionamento de Vossa Excelência, mas dentro de todo o espectro que eu estou sendo investigado, e vou continuar seguindo a orientação dos meus advogados e, baseado em habeas corpus, me manterei em silêncio. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, Coronel Cid.